Olá, agora vamos falar dos processos de formação de palavras. Agora que você já conheceu os afixos, ou seja, você já sabe a diferença entre um prefixo e um sufixo, agora que você já reconhece um radical, um tema, desinência, já sabe que há desinências nos verbos e nos nomes, agora que você conhece os conceitos básicos de formação de palavras, você reconhece os morfemas, que são os elementos que compõem essas palavras, agora nós vamos conhecer os processos de formação de palavras, desde a composição, passando pela derivação, todos os tipos de derivação, eu vou explicar aqui cada um deles, até aqueles outros processos de formação de palavras que passam pelos estrangeirismos, neologismos, onomatopeias. Tudo isso que você vai ver comigo agora nesse vídeo são processos de formação de vocábulos na nossa língua portuguesa. Então, vamos começar pela composição. Importante você saber que, não tem jeito, você vai ter que memorizar esses nomes todos aí. Mas é muito importante você entender o conceito de cada um deles, para depois sim memorizar aí com o seu PDF. Então, vamos lá. Vamos começar pela composição. Composição é a criação de uma nova palavra pela aproximação de duas ou mais palavras ou radicais. Quando se fala aproximação de duas ou mais palavras, entenda palavras ou radicais. Por que radicais? Porque você viu que há palavras que só têm o radical. Elas não têm afixos, não têm prefixo ou sufixo. Então, o que é a composição? Composição é a união de dois ou mais radicais ou de duas ou mais palavras. É diferente da derivação, que você vai ver já já comigo. Na derivação, não são dois ou mais radicais ou palavras. E sim, você vai unir, você vai ver na derivação, você vai unir ao radical, você vai unir prefixos e ou sufixos. Aqui não há prefixos ou sufixos. Aqui há a união de radicais. Então, vamos lá. A composição pode ser efetuada de duas formas. A primeira é justaposição. O nome já diz, não é? Justapor é pôr ao lado, é pôr um do lado do outro. Na justaposição, os radicais ou palavras se unem, mantendo, ó, o mais importante da justaposição é isso aqui, ó, mantendo sua integridade sonora intocável, sem alteração, podendo ou não haver uso de hífen. Aliás, é muito importante parar aqui e atentar que não importa a justaposição, que é o processo que nós estamos vendo agora, pode acontecer com hífen ou sem hífen. Eu estou dizendo isso porque muita gente fala assim, mas com um acordo ortográfico, muitas palavras perderam o hífen. Isso muda alguma coisa no processo de formação de palavras? Não, não muda nada. Você vai ver que tanto faz, pode vir com hífen ou sem hífen. Então, perder o hífen não muda em nada o processo de formação de palavra. Então, veja. Na justaposição, os radicais ou palavras se unem mantendo sua integridade sonora intocável, ou seja, é a união de dois radicais ou duas palavras sem haver nenhuma modificação sonora. Não há perda de nada, perda de som nenhum. Ó, manda-chuva é manda mais chuva. Ó, aqui é sem hífen, aqui é com hífen. Não faz diferença. Pontapé, couve-flor, mini-saia. Repare que em mini-saia houve a união do radical mini mais o radical saia. Houve o acréscimo de uma consoante de ligação. Tá, mas é justaposição mesmo assim? É, porque esse acréscimo aqui de consoante não gerou alteração fonética. Então, na justaposição, estamos falando de... O que é justapor? É colocar um radical ao lado do outro sem haver nenhuma alteração fonética, sem haver perda de som. Então, repare que mesmo você acrescentando, no exemplo aí de mini-saia, mesmo você acrescentando um S, isso não modifica em nada o som, por isso que é justaposição. Entendeu? Esse acréscimo não alterou a integridade sonora dos vocábulos, dos radicais. Greco-latino, cor-de-rosa, etc. Então, veja. Você tem a composição
por justaposição, e você tem a composição por aglutinação. Qual é a diferença? A aglutinação é diferente da justaposição, porque na aglutinação, na junção dos radicais, acontece ou a queda, ou seja, ou você perde um som, ou esse som é alterado. Então, eu coloquei aqui exemplos para você. Aguardente é a união, é resultante da união do radical água mais o radical ardente. Juntos, houve uma perda. Ó. A aguardente, perdeu-se um A. Houve uma queda sonora, por isso deixa de ser justaposição. Na justaposição, a integridade sonora era intocável e passa a ser por aglutinação. O vocábulo embora é resultante da união desses três vocábulos, desses três radicais, em boa hora. Então, repare, juntos, ao se unirem, há perda de som, porque eu perco esse A aqui e perco um outro O. Ó, porque esse H, quando vai embora junto com o O. Então, ó, deixa eu marcar aqui para você, ó. Perde-se tudo isso, embora. Hidrelétrico é resultante da união dos radicais hidro mais elétrico, perde-se o O. Planalto, olha, não houve queda, mas houve alteração. Ao se unir os radicais plano mais alto, esse O aqui, ele se une ao A, né? E aí vira A, planalto. Então, toda vez que você tiver a união de radicais, de vocábulos, e houver mudança ou perda de som, aí deixa de ser justaposição para ser composição por aglutinação. Então, veja. Agora, você já conhece o processo de formação por composição. Então, entendeu o que é composição? É a união de radicais. Agora, você vai conhecer o processo de formação de palavras por derivação. Então, veja. Composição já vimos, e agora derivação. Vamos conhecer aí os tipos de derivação. Derivação é o processo pelo qual se formam as palavras a partir de um radical, ao qual se acrescentam afixos. E você já viu comigo o que são afixos. Podem ser prefixos e ou sufixos. A derivação pode ocorrer de diferentes formas. Derivação prefixal, o nome já diz. Nela, antepõe-se um prefixo a um radical. Descrença, prefixo des. Introversão, prefixo intro. Superfeliz, prefixo super. Conter, prefixo com, que se une ao radical ter. Derivação sufixal. Derivação sufixal é aquela em que se acrescenta um sufixo ao radical. Dentista, jogador, prefixo dor, boiada, perdão, prefixo não, né? Sufixo ada, sapataria, sufixo ria, realizar, sufixo usar, felizmente, sufixo mente. Derivação prefixal e sufixal. Nesse caso, acrescenta-se um outro afixo quando a palavra já possui um afixo. Então, veja. Nesse caso aqui, você vai ver que se acrescenta ou um prefixo a um vocábulo que já tinha um sufixo, ou um sufixo a um vocábulo que já tinha um prefixo. Por isso que o nome é prefixal e sufixal. Ou seja, ela era inicialmente só de um tipo, aí veio o outro afixo que se somou, e aí esse E de derivação prefixal e sufixal, você entende esse E? Marcando aí uma adição de algo que já existia a algo novo que vem, a um novo afixo. O mais importante da derivação prefixal e sufixal é isso que vem aqui no final, olha. Eliminando um dos afixos, a palavra continua existindo. Então, isso é o que caracteriza o processo de derivação prefixal e sufixal. Então, veja o exemplo. Inutilmente. Por exemplo, inutilmente, você, ó, tanto você pode ter só o prefixo
existe a palavra inútil, só com derivação prefixal, como existe a palavra utilmente, só com o sufixo. Então, quando você pode retirar um ou outro, o nome do processo de formação é prefixal e sufixal, ou seja, as palavras continuam existindo sem um afixo. Sem um deles, entendeu? Ó, descumprimento. Ora, tanto existe a palavra descumprir, só com prefixo, descumprir, como existe a palavra cumprimento, só com o prefixo. Incomunicável. Tanto existe a palavra incomunicar, como existe a palavra comunicável. Então, quando existem as palavras, quando são afixos independentes, aí o nome do processo é prefixal e sufixal. Diferentemente da derivação parassintética. Então, entenda a diferença agora da parassintética para o que nós vimos anteriormente. Na parassintética, anexa-se ao mesmo tempo, simultaneamente, um prefixo e um sufixo a um radical no momento exato da criação da palavra. Ou seja, a palavra não existe sem um dos afixos. Então, ora, não existe a palavra vergonhar, não existe a palavra envergonhe. Então, a palavra ela existe apenas com os dois afixos. Embarcar, mesma coisa. Não existe só a palavra com sufixo, barcar, não existe também só a palavra com prefixo, embarque. Embarque, com C, entendeu? Claro que existe embarque, mas aí o embarque não é com C, é com Q ou E. Então, entenda, esses exemplos aí, você faz sempre um teste. Você tenta retirar ou o prefixo ou o sufixo. Você vai ver que aquela palavra, sem um deles, ela não existe. Por isso o nome é derivação parassintética. Anoitecer é a mesma coisa, você não consegue ter só o prefixo à noite e você também não consegue ter só o sufixo anoitecer. Então, é parassintética. Repatriar, mesma história. Olha, a palavra só existe com os dois afixos. Não existe patriar e não existe repatri. Repátria, por exemplo. Tudo bem? Então, veja, vá organizando aí sua mente. Você está estudando o processo de formação de palavras. Você já estudou composição, então vamos passeando aqui. Composição por justaposição, em que não há perda nem modificação sonora. Depois você viu composição por aglutinação, em que há união de vocábulos ou radicais com mudança, alteração sonora. Agora você está vendo derivação, que, diferentemente da composição, na composição você viu, havia união de radicais. Na derivação, não. É o radical e a ele se acrescentam os prefixos e ou os sufixos. Você viu a derivação prefixal, depois a derivação sufixal, depois a derivação prefixal e sufixal, agora a parassintética, que se opõe à derivação prefixal e sufixal, e agora vamos aos outros tipos de derivação. Derivação imprópria. Derivação imprópria é a mudança de classe de uma palavra, estendendo-lhe a significação, porém sem alteração fonética. É muito importante esse final, grife aí esse final. Na derivação imprópria, não há alteração fonética nenhuma na palavra. A palavra não muda, mas ela passa a pertencer a uma outra classe de palavra, a uma outra classe gramatical. Num processo de derivação imprópria, você só consegue identificar aquele processo no contexto. Ou seja, você só tem como saber, por exemplo, que, eu digo, por exemplo, eu dei um não a ele. Quando você fala eu dei um não, eu disse um não a ele, não é uma palavra que passou por um processo de derivação imprópria. Por quê? Porque não, comumente, na sua base é advérbio de negação. Nesse meu contexto, virou substantivo, um não. Disse um não, dei um não a ele. Então, a gente, repito, a gente só tem como saber, como reconhecer
esse processo de derivação imprópria no contexto. Então, veja. Exemplo, os bons. Aqui, somente com esse artigo, eu tenho como saber que bons deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Os maus, o verde daquele mar, não é isso? Veja, mais exemplos. Ó, aqui, comício monstro. Monstro normalmente é substantivo, mas aqui está se referindo a comício. Então, se ele se refere a um substantivo, passa a ser um adjetivo. Então, isso é um processo de formação de palavra? É, porque essa palavra deixou de ter a sua classe original, monstro originalmente é substantivo, e passou a ter uma outra classe de adjetivo. Ó, menino prodígio, mesma história, prodígio. Normalmente, prodígio é substantivo, mas neste contexto passou a ser adjetivo. Traje esporte. Esporte normalmente é substantivo, mas aqui está se referindo a um substantivo. Então, passa a ser adjetivo. É um processo de derivação imprópria. E não é só com os substantivos e nem só com os adjetivos, que passam a ser substantivos. Acontece também de os adjetivos serem adverbializados, ou seja, adjetivo adverbializado é um processo de derivação imprópria. Por quê? Porque o adjetivo, naquele contexto, deixa de ter papel adjetivo, que é o de qualificar um substantivo, e passa a se referir a um verbo, passa a ser advérbio. Então, vejam, falar alto. Alto, que comumente é adjetivo, aqui passou a ser advérbio, porque está se referindo a verbo. Vender caro. Caro, que normalmente é adjetivo, aqui passou a ser advérbio, porque se refere a verbo, vender. Tossir forte, referindo-se a verbo, forte. Então, é um adjetivo adverbializado. Ó, o baixo, de falar baixo. Fale baixo. Isso é derivação imprópria. Por quê? Porque baixo normalmente é adjetivo. Homem baixo. Nesse caso, neste contexto, por isso que eu digo que é só no contexto que você vai identificar, ele passou a ser advérbio, porque está se referindo a verbo. Isso é um outro processo de derivação, é a chamada derivação imprópria. Derivação regressiva. Regressiva, o nome já diz, não é? Há uma perda, há uma supressão, não é? Então, regride. Ocorre por meio da supressão da palavra primitiva, gerando uma derivada. Então, diferentemente da derivação prefixal ou sufixal, em que você acrescentava fixos, aqui na regressiva você perde elementos mórficos. Por isso, regressiva. Regressiva vem de perda. Em geral, substitui-se, isso acontece muito com os verbos, olha. Em geral, substitui-se a terminação de um verbo pelas desinências a ou e. Chama-se também derivação de verbal, porque a palavra derivada é um substantivo que provém de um verbo. Então, por exemplo, mudar, que gera muda. Muda é o substantivo. Esse substantivo nasceu do verbo mudar. Repare que o substantivo ele tem menos elementos mórficos do que o verbo. É por isso que o nome é derivação regressiva, porque ele perdeu. Ó, chorar. Choro vem de chorar. Choro, que é o substantivo, nasceu de um elemento que tinha, ó, mais elementos mórficos. Então, isso é o que a gente chama de derivação regressiva. Isso acontece na formação do substantivo que deriva do verbo. Ó, rematar, remate é o substantivo que derivou do verbo rematar. Ele não perdeu elemento mórfico? Rematar não tem mais elementos mórficos do que remate? Sim. Então, por isso é que se chama derivação regressiva. Tudo bem? Então, o que você acabou de ver comigo? Você está estudando os processos de formação de palavras. Você viu composição, você viu derivação, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação
imprópria, que é a mudança de classe, derivação regressiva, que é aquele caso em que se perde elemento mórfico. Agora, para fechar, nós vamos ver outros processos de formação de palavras. Então, veja, há gramáticos que nem falam em todos esses processos aí, eu coloquei os mais importantes. Repare, os mais comuns nós vimos até aqui, composição e derivação. Você certamente já ouviu falar desses dois, composição e derivação. Os que nós vamos ver agora, eles não são tão conhecidos, mas da mesma forma que os anteriores, eles são responsáveis por formação de palavras. O que eu quero que você entenda a lógica do que nós vamos ver a seguir. São outros tipos de formação, de processos de formação de palavras. Ou seja, você pode formar palavras por composição, que é a união de radicais, por derivação, que é o acréscimo de afixos, e por outros processos, que são esses que você vai ver agora comigo. Hibridismo. Hibridismo é um nome específico de processo de formação de palavras quando os elementos que compõem aquela palavra são elementos que vêm de línguas diferentes. Isso tanto pode acontecer na composição, que é a união de radicais, quanto pode acontecer na derivação. Então, veja, é claro que você deve aí estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou saber que aqueles elementos provêm de línguas distintas? Como é que eu vou saber? Veja, isso é processo de formação de palavra gramática histórica, você não tem como saber, né? Só quando se estuda a língua. Nas provas de concursos públicos, é muito raro que as bancas peçam isso daí. A única banca que já pediu muito, hoje não pede mais, esse tipo de processo de formação de palavra é a Fundação Getúlio Vargas, que gosta muito de adentrar, gostava, hoje ela não pede mais isso, mas ela pedia muito, o aluno para fazer uma prova da FGV, quando caía esse assunto aí, de formação de palavras, o aluno tinha que decorar a lista de radicais gregos, radicais latinos, o aluno tinha que saber quando era grego, quando era latino, que luta. Em geral, as bancas não entram tão a fundo. Eu não posso afirmar que isso não vai cair na sua prova. Claro, taxativamente eu não posso, porque as bancas fazem o que querem. Mas eu posso falar de estatística. Então, normalmente, o aluno não tem de decorar quando é latino, quando é grego. Mas, num caso como esse, para a pessoa saber se é hibridismo, ela precisa saber, né, a proveniência, a língua, né, de onde provém cada um desses elementos. Ó, automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim, hibridismo. Híbrido tem a ver com mistura, então é mistura de elementos de línguas diferentes. Bicicleta é latim mais grego. Como você vai saber? Pesquisando. Não há como saber. Não há, é memorização. Endovenoso é grego mais latino. Alcômetro é árabe mais grego. Outro processo de formação de palavras hoje, muito utilizado na nossa língua, é o estrangeirismo. Interessante saber isso, né? O estrangeirismo é um processo de formação de palavras. Se você for, por exemplo, ao VOLP, você deve conhecer VOLP, V-O-L-P, VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Quando você vai ao VOLP, você inclusive consegue acessar esses vocábulos novos, criados aí por importação, né? Importam-se vocábulos de outras línguas, de línguas estrangeiras. Se você vai ao VOLP, por exemplo, Adriana, show, se eu colocar lá no VOLP, show, você vai ver, show, VOLP você pega no celular, você pode baixar um app. Aí você joga lá, show, aí você vai ver que o VOLP, que é o nosso... O que é o VOLP? O VOLP ele registra todas as ocorrências de vocábulos na nossa língua portuguesa. Se você jogar essas palavras aí, você vai ver que elas estão registradas, claro, como estrangeiras, mas que já fazem parte do português, já são usadas no português. Então, vê, são novos vocábulos. É um processo de formação de palavras, que a gente está usando palavras que não faziam parte do nosso léxico, que eram de léxico de línguas diferentes, nós estamos importando para o nosso. Então, você entende? Não existe só aquele processo de formação de palavra que você viu lá atrás, derivação, composição. Estrangeirismo também é um processo de formação de novos vocábulos.
show, site, pizza. Muitas vezes a palavra ela sofre modificações, ela vem modificada quando ela aparece no nosso vocabulário. Então, por exemplo, futebol veio de futebol. Então, já não se grafa como em inglês, diferente de show. Show não houve alteração nenhuma, mas futebol houve alteração. Então, vem do futebol. Então, repito, no estrangeirismo, você está criando novos vocábulos que são emprestados de outras línguas, que podem ser emprestados e serem usados ali. São usados muitas vezes da maneira original e outras vezes recebem adaptações. Abajur, buquê e futebol são palavras que sofreram adaptações ao serem importadas. Outro processo de formação de palavra que você deve ter conhecido, já deve ter estudado, são as onomatopeias. As onomatopeias são palavras que são criadas a partir da imitação de sons. Então, entenda isso que você está estudando comigo aqui. São novas palavras. É um processo de formação de palavra? É, porque palavras são criadas a partir de sons. Então, veja. São palavras originadas com a tentativa de reproduzir um som emitido na natureza. Som emitido por pessoas ou por animais. Toque-toque é uma palavra que está registrada. E ela se originou de quê? Do som da porta. Ding-dong vem do som da campainha. Ó, essa aqui você conhece. Se você digitar, né, você vai ver lá, tá lá, tá lá a palavra. E ela veio do quê? Ela veio da imitação de som emitido por pessoas, né? Tic-tac do relógio, esse já é mais antigo. Miau, trim-trim, coffee-coffee, onomatopeias. Por fim, neologismo. No neologismo, o que vai acontecer? Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação, neo tem a ver com novo. Criação de uma palavra ou expressão nova ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Esses termos surgem como um modo de suprir uma necessidade vocabular momentânea, transitória ou permanente. Então, muitas vezes, esses vocábulos novos aí, os nossos neologismos, muitas vezes eles desaparecem. Eles são de modinha. Outras vezes não, eles são incorporados permanentemente à língua. Panelaço, que você já deve conhecer, né? Que vem é um neologismo. Ó, sextar, essa aí você conhece, né? Sextou, né? Que vem da sexta-feira. E deu zebra, né? Então, é uma expressão que é um neologismo. Por quê? Como assim neologismo? Foram palavras que foram criadas com o tempo em função de necessidades aí do nosso dia a dia. É isso. No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Vou aproveitar para treinar mais um pouquinho aí com você, tá? Então, daqui a pouco eu volto com exercícios e questões para fechar. Até já!